Amém. Bom dia família. Eu espero que vocês estén animados hoje de escutar a palavra de Deus, amém? Porque isso é tudo que eu vou fazer hoje, pregar a palavra de Deus. Meu nome é Juan Carlos Arias e eu tenho o privilégio agora de dar uma aula. E eu quero realmente compartilhar algo com vocês. Vocês sabem, eu cheguei aqui no Brasil quase 2 meses atrás. E muitas coisas mudaram em minha vida. Tudo. A única coisa que realmente não ha mudado é minha esposa. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Uma coisa que não ha mudado é minha esposa, a palavra de Deus. Amém? Isso não muda. Isso é incrível. Mas todo mais realmente mudou. E realmente eu quero perguntar uma coisa para você. Você alguma vez ha tenido tantas coisas para fazer que ficou perplexo? Que ficou sem saber realmente o que fazer? Você não sabia onde começar. Você caiu em el parálisis de análise. Tantas coisas que fazer que você realmente ficou quieto. Se não aconteceu isso com você, provavelmente você já sentiu que muitas coisas estão erradas agora em sua vida. Não sei, provavelmente você pode sentir isso. E realmente você não pode começar a pensar como realmente arrumar, como realmente arreglar todos esses problemas. Se isso não aconteceu com você, eu acho que alguma vez você teve muitas coisas que fazer. Você esteve muito ocupado. Mas você tinha tantas coisas que fazer que realmente você não sabia realmente por onde começar. Aconteceu isso com você alguma vez? Isso realmente está acontecendo agora na minha vida. Muitas coisas han mudado, como eu falei, exceto minha esposa e a palavra de Deus. Mas há muitas coisas que agora eu tenho que fazer. Eu tenho que aprender o idioma. Então agora, se você sente um sotaque, é porque eu não sou de aqui do Brasil. Eu tenho que aprender a cultura e adaptar a minha cultura. É algo muito estranho para mim, adaptar a minha cultura, porque uma vez Vini falou para mim que os brasileiros muitas vezes vão oferecer algo para você, mas não têm a intenção que você realmente aceite essa coisa. E eu quedei como, isso fez sentido algum? Se você oferece algo para alguém, você está preparado que alguém fale, sim, eu quero. Mas se eu feito isso, e não ha sido bom, muitas vezes. Mas estou aprendendo a dinâmica da igreja também. Estou aprendendo seus nomes, que são muitos, não? Tenham graça comigo, por favor. Eu preciso de tempo. Enquanto cumpro o papel de marido e também de líder. E podem ser realmente muitas coisas acontecendo. E a pergunta muitas vezes que eu faço para mim mesmo é: por onde começar realmente? Por onde começar realmente? Qual deve ser o meu foco hoje? Eu lembro as palavras de um discipulador que eu tive. Se você não sabe o que é um discipulador, é realmente uma pessoa que ajuda você espiritualmente. E 6 anos atrás, esse discipulador falou para mim: Juan Carlos, a maior parte da vida de um discípulo tem que ser focado em no básico. As coisas básicas. 70, 90% da vida como discípulo, você só tem que focar-se no básico. E essa é a resposta hoje. Concentre-se, foque-se no básico. Como discípulos, passaremos por esses momentos em nossa vida espiritual, onde muitas mudanças estão acontecendo. Onde muitas coisas ruins estão acontecendo em nossa vida, muitas provas. Onde há muitas coisas acontecendo e muitas mudanças também. Momentos da vida em que não está claro realmente em que devemos focar-nos. E nos perguntamos muitas vezes: que devo fazer? Qual tem que ser meu foco? E a resposta é: concentre-se, foque-se no básico. Um famoso autor e palestrante motivacional, Garrison Wynn, disse uma vez: muitos de nós esquecemos o básico e nos perguntamos por que os detalhes não funcionam.
Muitas vezes as coisas não estão acontecendo, muitas coisas que realmente queremos não acontecem e nos perguntamos por quê. É porque realmente nos esquecemos do básico. Basicamente, ele diz, muitas vezes queremos fazer coisas complexas e não podemos porque não aprendemos as mais básicas também. Eu acho que muitos queremos ser excelentes aqui, né? Eu acho que muitos aqui queremos ser excelentes pais. Vai, Vini. Um dia. Acho que ele quer, né? Muitos de nós queremos ser excelentes maridos, profissionais e líderes. Mas nos vemos muitas vezes em uma batalha perdida. Porque perdemos o foco do básico. Para ser excelentes discípulos, realmente precisamos focar-nos novamente no básico. Por isso o título de minha aula hoje é Focado no Básico. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Deus Pai Santo, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que você nos dá agora de escutar sua palavra, Deus. Não merecemos realmente ter ela, não merecemos realmente ter a oportunidade de realmente tomar decisões, Deus, que realmente façam nos ficar mais perto de você, Deus. Hoje eu peço para você que você seja enchendo-nos de humildade, Deus, e realmente acreditar sua palavra mais que qualquer outra coisa, Deus. Que você seja enchendo-nos também de sabedoria para realmente entender o que você quer falar para nós. Eu peço tudo isto, meu Deus, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Agora sim, quem está preparado para escutar a palavra de Deus? Vamos para Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4. E lembre, se você é parte da igreja ou se você está visitando-nos hoje, você pode encorajar-me desde a sua cadeira, né? Você pode falar coisas para mim também. Eu posso sentir um pouco sozinho de aqui. Mas em Deuteronômio 6, este é o mandamento mais importante de todos. E fala em Deuteronômio 6, versículo 4, fala: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas suas forças. Primeiro ponto, focado em amar a Deus. Focado em amar a Deus. A Bíblia nos ensina aqui o mandamento mais importante. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Realmente, irmãos, não fica mais básico que isso. Não pode ficar mais básico do que isso. E quando eu falo básico, irmãos, não é o mais fácil. Não, é o mais fundamental. Aqui a Bíblia nos fala sobre a coisa mais básica que existe em nossa vida espiritual, e é amar a Deus. E fala: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E realmente você alguma vez pensado realmente que é um Senhor? Porque Deus é o único Senhor, mas muitas vezes não pode ser nosso Senhor. Que é ter um Senhor? Que é ter um Senhor? É quem você é responsável. É aquele que precisamos agradar. Aquilo que é prioridade em sua vida. Qualquer coisa que é prioridade em sua vida, que você precisa agradar, é o Senhor de sua vida. Se o Senhor é o que você está dando controle do que você sente, do que você pensa e de sua vida. Por isso fala aí que precisamos amar a Deus com nosso coração, com nossa alma e também suas forças. Por isso o Senhor de vocês é o que você dá controle de lo que você sente, do que você pensa e da sua vida também. Amar a Deus é fazer-lo o Senhor de sua vida. Amar a Deus é realmente fazer Ele o Senhor de sua vida. O que quer dizer isso? Dar controle a Deus de lo que você pensa. Dar controle a Deus de lo que você sente. E realmente dar controle a Deus de lo que você faz, age. Mas o problema realmente começa quando realmente esquecemos o básico. E realmente tiramos nosso foco o mais básico, que é Deus.
O problema começa quando você começa a poner a posição do Senhor algo mais que não é realmente Deus. Começamos a dar controles a outras coisas e a outras pessoas de o que pensamos, sentimos e agimos. ¿Estão comigo, irmãos? E realmente, irmãos, eu feito muitas vezes isso. Eu tirado meu foco de Deus e dar realmente fazer Senhor muitas coisas que realmente não realmente mereciam ser Senhor. Eu sei que é enfocar-se mais nos problemas do que em Deus. Eu sei realmente que é focar-se mais em responsabilidades do que em Deus. Realmente eu sei que é focar-se mais em o que as pessoas vão dizer que em Deus também. E eu quero realmente falar com você, não é um bom lugar para estar. Quando você faz outra coisa, Senhor, de sua vida, que não é realmente Deus, você sofre. E é um lugar realmente que eu não recomendo a ninguém aqui. Eu, no meio de tantas mudanças na minha vida, eu realmente acredito que meu foco precisa ser amar a Deus mais. Amar a Deus com todo meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Eu sei que não solamente é para mim isto. Eu sei que muitos de vocês agora estão passando por muitas mudanças. Realmente eu quero perguntar para você, qual é o seu foco hoje? Eu sei que muitos de vocês estão passando por muitas provas, por muitos problemas. E minha pergunta é, realmente, qual vai ser o seu foco no dia de hoje? Eu sei que muitos de nós temos muitas responsabilidades, mas qual vai ser o seu foco hoje? Vai ser seu trabalho, seus estudos, Senhor de sua vida? Você está agindo mais para impedir isso que o relacionamento com Deus? Realmente você está fazendo mais por seu trabalho e seus estudos que em seu relacionamento com Deus? São realmente seus problemas, seu Senhor? Você está dando controle de sua mente? Você está dando controle de sua mente e de seus sentimentos agora? Quero encorajar a fazer de seu relacionamento com Deus seu primeiro e mais importante foco. Estão comigo, irmãos? Como? Estava falando disso, não? Dê controle a Deus de sua vida. De seu modo de pensar. Que significa isso? Que você pode ir à palavra de Deus todos os dias e acreditar mais no que a palavra fala, no que a palavra diz, que as coisas que realmente vêm à sua cabeça. Se você está passando realmente por tribulações, realmente acreditar mais no que a palavra de Deus fala, diz, que o que você está pensando. Estão comigo, irmãos? Que você realmente dê controle o jeito que você sente realmente. Descargando em oração todo o que você está sentindo agora. Se você tem problemas, se você se sente ansioso, triste, feliz, tudo o que você está sentindo agora, você dê controle a Ele dessas coisas, irmãos. Isso é realmente amar a Deus. Hacer de Deus seu Senhor, dar controle de sua vida. Por isso a Escritura fala em versículo 6. Fala que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como uma señal nos braços e aprendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A Bíblia fala de fazer a Deus e a sua palavra seu primeiro e mais importante foco, amém? Isso é realmente botar ao básico. Quando tem muitas coisas acontecendo, precisamos focar no básico, amém? Segundo ponto, vamos a João 3. Agora, é muito incrível porque realmente leímos o mandamento mais importante. Mas agora vamos a realmente ler o novo mandamento de Jesus. Como se realmente não hubiera bastantes. Ele dá um novo. Mas vamos a ver realmente por quê. Em João 13. Obrigado, amor. João 13. Versículo 34 ao 35. João 13. Fala assim. Um novo mandamento les dou:
ámense uns a outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns a outros. Como isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns a outros. Segundo ponto, focado em amar a família de Deus. Focado em amar a família de Deus. Este realmente é um dos poucos novos mandamentos que realmente Jesus deu a seus discípulos. E por que tem que haver realmente um novo mandamento? Porque este é especial. Este seria o mandamento principal dos discípulos. Todos, fala Jesus, todos saberão que vocês são meus discípulos se se amam os uns a outros. O que quer dizer isso? Que você, como discípulo, é reconhecido por seu amor. Você não é reconhecido porque você fale que é discípulo. Você não é reconhecido porque você está pregando a palavra. Você é reconhecido por amor que você dá a outros discípulos. Amém? Por isso agora, eu tenho a certeza que você precisa ser meu foco na minha vida. Agora, mesmo em tantas coisas mudando em minha vida, precisamos focar-nos no básico. E isso é amar primeiro a família de Deus. ¿Estão comigo, irmãos? Mas este mandamento não é só especial, também é desafiador, né? Porque o padrão de amor não é só o líder da igreja. Porque o padrão de amor realmente não é só o líder do bate-papo. O que é um bate-papo ou grupo? Realmente é sua família nuclear dentro da igreja. Não, o padrão não é o líder, não é uma pessoa. O padrão de amor é Jesus. Por isso ele fala, amem uns a outros como eu amei vocês. E aí é onde realmente nós temos que perguntar agora, qual é o seu padrão de amor hoje? Que padrão realmente estamos seguindo o dia de hoje? Mas a Bíblia fala, quando você tem muitas coisas acontecendo em sua vida, quando muitos problemas estão acontecendo em sua vida, Jesus fala, foque-se em amar a outros. E isso suena realmente contraintuitivo, né? Que quando você precisa concentrar-se mais em você, Jesus fala que concentre-se mais em outros. Porque realmente Deus sabe que isso é bom para nosso coração. Eu acredito que um dos mais grandes pecados das pessoas são egoísmo. Mas quando você tem problemas, quando você tem tantas coisas acontecendo em sua vida, você só quer pensar em você mesmo. Mas Jesus fala algo muito diferente. Foque-se em amar a outros. Vamos a João 19. João 19. Eu amo toda a escritura, mas eu amo esta escritura. João 19, versículo 25. Deixa para mim saber que vocês estão aí. Perfeito. João 19, versículo 25, fala assim. Perto da cruz de Jesus. Aqui, Jesus está crucificado, não? Né? Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Magdalena. Quando Jesus viu a sua mãe allí e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está seu filho. E ao seu discípulo, aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu em sua família. Acá é Jesus, Deus encarnado, Filho de Deus, ser perfeito e poderoso, humilhado, torturado e pregado na cruz. E no meio do seu sofrimento, o que ele estava fazendo? Ele estava focado em amar a outros. Ele realmente não estava pensando em sua própria dor. Não estava pensando em sua própria ruína. Estava focado em amar a seus irmãos e a sua mãe. Irmãos, esse é o padrão de amor de Jesus. Que você realmente entenda que nos momentos mais difíceis de sua vida, Jesus fala para você, foque em amar a seus irmãos. Se há uma coisa que deve ser nosso foco, é pensar mais em nossos irmãos, irmãs, que nossas necessidades. Porque isso é bom para sua mente e seu coração. Só para isso, porque é bom para você. Não é porque é bom para Deus. Deus não precisa nada de nós. Você precisa de amar a outros. Mas muitas vezes esquecemos, em momentos, quando mais queremos pensar em nós mesmos. ¿Estão comigo, irmãos?
Eu quero realmente animar você o dia de hoje, encorajar você o dia de hoje. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 5. Como realmente você vai ter o amor suficiente para amar a outros em meio de tantas coisas acontecendo? Como você vai ter realmente esse amor, esse poder? Bom, 2 Coríntios fala realmente. E isto realmente pode virar chave para você em sua vida. 2 Coríntios 5, versículo 14 fala, a Bíblia diz, versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para todos que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, há uma forma de que você pode amar a outros por cima de si mesmo. E é quando o amor de Cristo constrange você. A primeira coisa que precisamos realmente para aprender a amar a família espiritual é entender o que Jesus fez por nós. Eu quero realmente que você meditem o dia de hoje em o que Jesus fez por você. Porque, irmãos, realmente se o amor de Cristo não constringe você, não comove você, mas você não pode amar a outros como Ele quer que amem. Mas quando você entende a cruz, quando realmente você entende o que Jesus fez por você, todo o sofrimento, que realmente era uma demonstração de amor, você pode começar a amar a outros e focar-se em amar a outros. Só quando realmente entendemos o que Jesus fez por nós, o amor de Cristo começa a nos mover. E você pode crescer em gratidão, lembrando o que Jesus fez por você na cruz. Estão comigo, irmãos? Maneiras práticas de lutar para entender a cruz. Ore profundamente sobre seus pecados passados em suas orações. Realmente ore profundamente sobre seus pecados passados e pense em todos os cenários em que esses pecados poderiam ter destruído sua vida. Realmente pense nisso. Todos os dias, ore sobre seus pecados e pense em todos os cenários em que esses pecados poderiam ter destruído sua vida. E realmente entender que o corpo de Jesus foi destruído por esses pecados. Medite novamente sobre a paixão de Cristo em seus momentos com Deus. Lea novamente a paixão de Cristo. Assista ao filme, né? Muitos de nós conhecemos o filme da paixão de Cristo, né? Você pode realmente assistir novamente a ele. Como realmente seus pecados realmente destruíram o corpo de Cristo. Comece a meditar mais profundamente no que Jesus fez antes de tomar a Santa Ceia. Acho que 3 semanas atrás, Vini falou algo incrível acerca de realmente como tomar a Santa Ceia. Mas muitos de nós temos que meditar realmente em Jesus em nossos momentos. E muitos de nós esquecemos o que Jesus fez, porque realmente estamos meditando nessas coisas. Estão comigo, irmãos? Quando você realmente entende essas coisas, é momento de agir. É momento de fazer algo. Eu não tenho que ir aí, mas Gálatas 6, versículo 9 fala: eu não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente às famílias da fé. Quando você entende realmente a cruz de Cristo, você pode começar a fazer algo a respeito. Quando passamos a entender mais da cruz, é quando precisamos agir. Eu quero perguntar para você, como você pode começar a ajudar a seu irmão o dia de hoje? Que seu irmão, qual é realmente a necessidade de seu irmão o dia de hoje? Você não sabe? Passe um tempo com ele. Fala para ele. Conheça a vida das pessoas que estão a seu lado o dia de hoje. Qual é a necessidade de seu líder o dia de hoje? Qual é a necessidade de seu líder de bate-papo? Você conhece a necessidade de seu líder de bate-papo? O que você está esperando para fazer algo a respeito? É tempo realmente de todas as coisas que agora como discípulos, como homens e mulheres, precisamos fazer,
es focarnos en amar a nossos irmãos. Está comigo, irmãos? E você tem que ver. Realmente he visto agora alguns bate-papos, quantos discípulos podem estar apoiando a seus líderes, mas realmente ficam parados sem fazer nada. Você tem que pensar realmente, se é você ou não. Se realmente este mensagem é para você ou não. Mas se é momento de agir. Pessoalmente, para mim, como eu falei antes, de tantas coisas que eu preciso fazer, de tantas coisas que eu preciso aprender, Deus me chama para concentrar-me em algo. E é em amar a vocês. E isso é o que eu quero. Isso é o que realmente Deus está chamando para mim para fazer. E isso realmente para mim é voltar no básico. Em amar nossa família espiritual. Mas realmente tem que ser nosso foco como discípulos de Jesus, amém? Precisamos crescer em gratidão, lembrando a cruz de Cristo e haja agora, amém? Terceiro e último ponto. Vamos Mateus 28. Mateus 28. E por isso é que realmente eu oro por humildade antes de pregar a palavra de Deus. Porque humildade é acreditar mais na palavra de Deus que qualquer outra coisa que você esteja sentindo e pensando no dia de hoje. Mateus 28, versículo 18. Estão comigo, irmãos? Fala quando você chega aí. Perfeito. Mateus 28, versículo 16. Fala: os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus les indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é incrível, porque esse é nosso terceiro ponto. Mas nosso terceiro ponto vem de o último mandamento que Jesus deu para seus discípulos. Esses momentos eu quero que você entenda o contexto. Aqui havia os discípulos, era como muitas de nossas vidas. Em que? Eles estavam com muitas coisas em sua mente. Muitas coisas acontecendo, muitas mudanças passando em sua vida. Jesus estava prestes a deixar eles. Eles podiam ficar ansiosos. Eles podiam ficar muito preocupados. E Jesus sabia que em meio de todas essas coisas, eles precisavam um foco. E qual foi o foco? Vá e faça discípulos. Vá e faça discípulos. Esse foi o foco de Jesus. Por isso, o terceiro e meu último ponto é focado em amar os perdidos. Focado em amar os perdidos. E eu acho que eu he falado algumas coisas sobre mim. Eu não gosto de falar muito sobre mim, mas eu vou falar sobre mim. Para que você conheça mais quem sou eu. Eu realmente nasci e cresci em uma cidade em Colômbia chamada Ibagué. Eu morei 17 anos naquela cidade. Meus pais, eu nasci realmente em uma família com uma boa situação econômica, realmente. Mas no ano 2012, realmente, não, 2010, meus pais perderam tudo o que eles tinham, realmente. Economicamente, eles perderam tudo. Devido à falência que meus pais experimentaram em sua empresa, realmente foi muito difícil ficar em Colômbia para meus pais. Eles não tinham dinheiro, não tinham realmente como sustentar nós para lá. Por causa de isso, fala bancarrota, né? Bancarrota, não? Ok. Bancarrota, amém? Meus pais tomaram a decisão de partir para os Estados Unidos em 2013. Mas, nesse tempo, eu tinha 17 anos. 17 anos. E eu conhecia o álcool, eu conhecia a pornografia, eu conhecia a imoralidade sexual, eu conhecia as drogas. Realmente eu usava diariamente as drogas, aos 17 anos. Depois de isso, meus pais foram para os Estados Unidos para ficar como ilegais, realmente.
Ele não tinha, realmente, eles eram turistas, mas depois de um tempo você fica ilegal. Você não pode estar no país. Mas meus pais sabiam que, eles entendiam que não podiam votar. Porque se votavam para Colômbia, não havia oportunidades para seus filhos. Bueno, 5 anos depois de eu realmente chegar aos Estados Unidos, 2018, era um homem de 22 anos, que se concentrava simplesmente em si mesmo. Eu era um bom aluno, eu era um bom estudante, e eu treinava 4 horas ao dia. Era incrível. Mas, não, era incrível ter esse tempo para fazer academia, né? Mas realmente a minha vida estava perdida, porque eu seguia fazendo drogas todos os dias. Porque meu coração havia realmente atingido níveis horríveis de egoísmo. Eu realmente não podia pensar na dor dos demais. Eu não importava a dor dos demais. Eu era arrogante, orgulhoso, ingrato e desobediente a meus pais também. Eu era desleal, eu era todas as coisas horríveis que você pode pensar, eu fiz. Mas no último semestre de minha faculdade, em minha universidade, que interessantemente é a mesma faculdade, a universidade que Raul Moreno estudou. Muitos de vocês conhecem a Raul Moreno. Ele estudou na FIU, eu também. No último semestre, realmente, de minha faculdade, discípulos verdadeiros de Jesus convidaram-me para estudar a Bíblia, amém? E depois de 2 semanas e meia, eu fui batizado, amém? Foi incrível. Eu lembro que eu era muito religioso. Porque eu acreditava em Deus, porque eu leía a Bíblia, mas quando realmente eu vi que eu estava perdido, eu entendia aqui, mas não queria entender realmente aqui. Eu não queria deixar um pecado, que era realmente, como é, falar maconha? Fumar maconha, sim. Eu não queria, eu gostava muito, realmente. E eu não falei essas coisas em minha confissão. E os irmãos seguiam insistindo, amando minha vida, realmente. Amando minha vida, e eu lembro um dia, uma noite, eram como as 7 da noite. Eles estavam falando, mas o que está acontecendo que você realmente não está tomando a decisão de ser salvo? E eu sinto que eu sou salvo. Mas realmente era que eu não queria deixar meu pecado. Eu não queria tirar meu pecado. Mas eu lembro que eu falei, eu fumo maconha, todos os dias. Eles, depois disso, não falaram nada, mas fizeram uma pergunta para mim. Você está disposto a deixar de fumar maconha por Deus? E eu falei, sim. 2 horas depois, eu fui batizado, amém? 2 horas depois, a mesma noite. Por quê? Porque realmente era meu coração, mas depois disso, agora 7 anos são história. Eu estou aqui, depois disso. A grande comissão de Jesus não apenas mudou minha vida, mas salvou minha vida também. Se amar aos perdidos não tivesse sido o foco de um discípulo em 2018, quando eu me batizei, eu poderia estar morto em meus pecados hoje. Mas também eu acho que eu poderia estar morto fisicamente. E por isso é que agora a grande comissão é minha comissão. A grande comissão não é só uma comissão, é minha comissão também. A grande comissão para um verdadeiro discípulo é um assunto pessoal. Mas há uma pessoa que realmente me inspira muito em amar a los perdidos. E é minha esposa Juliana Arias Suplicy, amém? ¿Por quê? Se você não entende por quê, porque ela nasceu nos Estados Unidos, de pais brasileiros. Estudou na melhor universidade pública de la Florida, en Estados Unidos. Ela queria ser médica. Mesmo com tudo isso, Deus alcançou ela e salvou ela. E por gratidão, ela faz da grande comissão sua comissão. Ela tomou a decisão de desistir de um futuro prominente no mundo, deixando o conforto de uma vida nos Estados Unidos para ir para a América Latina e se concentrar em amar as pessoas. Realmente. Ela se esforça, ela ora, ela chora, ela faz tudo para alcançar pelos perdidos. E tenho agora a honra e o privilégio de estar casado com ela. Mas realmente, irmãos, a pergunta é se você está vivendo sua grande comissão.
el día de hoy. En medio de la mudanza, en medio das dúvidas, em meio aos problemas, Jesus nos dá um foco. O foco está na missão, fazer discípulos. A missão é a solução para muitos de nossos problemas. Você sabe por quê? Porque quando você vê pessoas mudadas, realmente vê pessoas sendo mudadas. Quando você vê pessoas sendo salvas. Quando você se vê a si mesmo vivendo o seu propósito, a grande comissão enche a você de fé. E isso é o que nós precisamos para nossas vidas. Fé. Hoje, irmão, irmã, tome a decisão realmente de viver sua grande comissão todos os dias. Que é isso? Seja compartilhando sua fé todos os dias. Ou seja, estudando a Bíblia com alguém, ajudando alguém mais a realmente encontrar salvação. Tome a decisão de torná-lo uma coisa diária e você vai ficar cheio de fé, amém? Em conclusão, irmãos, para mim estar com você aqui em São Paulo é realmente uma honra imerecida. Vocês são incríveis, eu amo vocês. Vocês são muito para mim. Mas realmente muitas coisas estão acontecendo e a pergunta a vezes é realmente qual tem que ser meu foco? Qual tem que ser meu foco? E isso acontece em nossas vidas também. Muitas mudanças, muitos problemas, muitas coisas acontecendo na sua vida, mas Deus dá realmente, por meio da sua palavra, nos leva a focar no básico, amém? Que é o mandamento mais importante, que é o foco em amar a Deus. Um novo mandamento a los discípulos, concentrados em amar nossa família espiritual. E terceiro, o último mandamento de Jesus, focado em amar a los perdidos. Irmãos, vamos a colocar tudo isto realmente em prática e ver realmente como Deus seja glorificado e também vamos a ver muitas mais pessoas sendo salvas e que para Deus seja toda a glória. Amém.